Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento da reflexão da Palavra de Deus. Para hoje, dia 4 de novembro, que é uma terça-feira, vamos meditar Lucas 14, 15 ao 24. Não deixe de dar o seu like, dar o seu gostei e também compartilhar essa reflexão para melhorar o alcance desse vídeo dentro do nosso canal. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem estava à mesa, disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo, preciso erguê-lo, peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que aceite minhas desculpas. O terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. O empregado então disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa bela passagem e é uma passagem realmente que nos convida a uma reflexão. Jesus ele está à mesa na casa de um fariseu importante. Um dos convidados, ouvindo Jesus falar sobre a reflexão, a recompensa na ressurreição, no versículo 14, faz uma declaração solene, aparentemente piedosa, entre aspas, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Fecha aspas. Bom, era uma espécie de clichê religioso, né? Era uma frasezinha meio repetitiva. Uma expressão de esperança messiânica com a qual todos concordariam. Bom, soava até bonito e bem, era ortodoxo e tal, não comprometia ninguém. Bem, a resposta de Jesus, porém, não é um simples amém. Ele conta uma parábola que desmonta a piedade superficial e revela com dramaticidade o drama da recusa humana e da surpreendente gratuidade de Deus. Ele pega aquela frase bonitinha e a coloca diante do espelho da realidade do reino de Deus. Bem, a parábola que Jesus vai narrar, chamamos a parábola do grande banquete, é uma radiografia da alma humana, se a gente quiser assim entender, e um anúncio da universalidade da salvação. Podemos dividi-la assim em alguns atos. Primeiro, esse convite gracioso, entre aspas, tudo está pronto. Dentro da parábola de Jesus aparece essa imagem. O homem que dá o banquete é uma imagem clara de Deus Pai. O banquete é o reino de Deus. A salvação é a comunhão plena com Ele, simbolizada pela Eucaristia. O primeiro convite, feito com antecedência, representa a lei e os profetas. É o convite de Deus no Antigo Testamento. A longa preparação da história da salvação. O segundo convite, que vem depois, na hora do banquete, é o anúncio direto feito por Jesus, né? O empregado por excelência. Vinde, pois tudo está pronto, entre aspas. Esta é a essência do Evangelho, como nós podemos ver. A salvação é uma graça, antes de tudo, e não um salário, uma recompensa. É um banquete preparado para nós gratuitamente. Não precisamos cozinhar, ou pagar, ou merecer, nada disso. Basta aceitar o convite e entrar. Bem, a iniciativa de fato é toda de Deus. Entre aspas, tudo está pronto. Foi Deus quem preparou tudo isso. A redenção foi conquistada por Cristo, só por Ele, pelos méritos dele e por mais ninguém. O perdão foi oferecido e, portanto, a mesa está posta. É uma poderosa imagem, portanto. Aí vem, no segundo momento, a recusa absurda, né? A tragédia das desculpas, se podemos assim chamar, pois aqui está o núcleo da parábola. A reação dos convidados não é uma hostilidade declarada, mas algo pior, né? E talvez muito pior, que é a indiferença, né? Muito polida, a indiferença muito educada, mas a indiferença. Eles não dizem assim na cara, né? daquele que os convidou. Nós não queremos, não queremos ir na sua festa. Não, eles dizem, bom, não podemos. E assim começam dando as desculpas, né? As desculpas são muito reveladoras. Primeiro, dá a desculpa do campo. Isso aqui representa os bens materiais. São os negócios, os investimentos. São essas pessoas que afundam a cabeça, né? Nessa velocidade frenética de ganhar dinheiro nesse mundo. A ânsia de possuir, a ânsia de lucrar e tal. Tem o meu campo para cuidar. Então representa os bens materiais, onde muita gente se afunda nisso aqui. Depois o outro fala as 5 juntas de boi, representa o trabalho, a produtividade, representa os afazeres, que parecem de fato urgentes. O teste dos bois fala de eficiência de ganho.
E depois a terceira desculpa é eu tenho um casamento, né? Eu me casei e tal, representa os afetos, prazeres legítimos, a vida familiar e pessoal. Sim. O que há de errado com essas coisas, a gente pode se perguntar então. Qual é o problema aqui? Bem, em si mesmo, essas coisas não têm nenhum problema. Mas o erro está na prioridade. Aí sim tem problema, porque o problema não são os campos, não são os bois, não é a família. O problema é que eles se tornam desculpas para recusar o convite do banquete do rei. É a tragédia daquilo que a gente chama a tragédia das coisas urgentes, que suplanta o essencial. Ou seja, a gente chama o supérfluo de essencial e o essencial de supérfluo e jogamos debaixo do tapete. Esse é o problema da inversão louca que o mundo faz em relação ao reino de Deus. Bom, é o homem que, de tão ocupado em ganhar a vida, esquece de viver. A recusa não é por maldade, mas é por distração, por uma troca de valores, uma inversão de valores. É preferir o crepúsculo do que a luz do sol. Seria uma inversão também. Muito bem, mas aí Jesus coloca na parábola um outro ponto, né? Que a festa estava lá, preparada, e havia lugar ainda, apesar dos convidados estarem chegando. Aí a parábola toma um rumo glorioso. A ira do patrão não é um acesso de mau humor. Não é que isso, né, vai transformá-lo numa pessoa azeda, ácida, não. Mas é a justa reação do amor rejeitado, porque o amor se sente rejeitado, o amor de Deus. E a sua resposta é ampliar infinitamente o convite. Então houve a primeira missão, as praças, né, e as ruas da cidade vão até lá e convidem e tal, os pobres, aleijados, cegos e coxos, como Jesus diz. Estes são os marginalizados do sistema religioso e social de Israel, é óbvio. São os pecadores públicos, é óbvio, Jesus está jogando na cara deles isso daqui. São os impuros, os que sabiam que não podiam retribuir nada, são os primeiros a serem convidados, depois da recusa daqueles chamados convidados de honra, entre aspas, né? Os primeiros convidados. Então é o cumprimento do que Jesus disse nos versículos anteriores. Depois, a segunda missão, vão pelos caminhos, vão pelos atalhos, porque o dono do banquete quer mais gente lá. Então ele manda para uma segunda leva de convites. Então essa é a abertura universal, é a abertura definitiva. Os caminhos e atalhos levam para fora da cidade, então, portanto, para o mundo gentil. Isso é uma imagem. Leva para todos os povos, é uma imagem. O convite é estendido a todos, judeus, não judeus, religiosos e pagãos, não importa. Todos devem estar no banquete. Muito bem. E aí vem aquela ordem chocante, entre aspas, né, do dono da festa. Obriga as pessoas a virem aqui. Então, praticamente, ele intima estar lá. Quer dizer, essa não é uma coerência violenta, né? Mas é a força irresistível da graça. Porque a graça de Deus, ela intima a gente. A graça de Deus intima cada um de nós. É o Espírito Santo que vai persuadir nossos corações com a intimação da graça de Deus. É o Espírito Santo que vence as relutâncias finais da nossa vida, que atrai com doçura onipotente para a casa do Pai. A casa precisa ficar cheia. O amor de Deus não se resigna a ter lugares vazios no seu banquete. Não se resigna. Deus não se conforma com isso. Bem, a parábola termina com uma sentença solene, entre aspas, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aqui nós temos um alerta tremendo e forte nessas palavras, entre aspas. Porque os primeiros convidados, que é o povo eleito, que esperava o Messias, corriam o risco de ficar de fora por não reconhecê-lo quando ele veio. Para nós hoje, o aviso é a mesma, né? É o mesmo aviso. A pertença a um grupo, a pertença a uma tradição religiosa não garante o lugar no reino. O que garante é a resposta ao convite. A pergunta é simples. Onde nós estamos nessa história? Será que nós estamos dando desculpas? Ah, Senhor, agora eu não posso. Ah, Senhor, estou muito ocupado com o meu campo, que é os meus projetos e tal. Estou muito ocupado com meus bois, minhas contas, minhas metas. Estou muito ocupado com o casamento, meus relacionamentos, meu conforto, não sei o quê. E aí um dia, quando eu tiver tempo, por acaso se sobra tempo, aí eu vou prestar atenção no seu convite. Será que a gente está nessa situação? Será que a gente reconhece que tudo está pronto e não há mais tempo a perder? Que a salvação é um dom gratuito de Deus em Cristo que só precisa aceitar? Será que nós nos identificamos com os pobres e coxos? Quer dizer, com aqueles que sabem que não têm nada para oferecer e que por isso se agarram à graça com única esperança? Será que a gente está nesse grupo? Enfim, o banquete está pronto. A mesa está posta. Enfim, o convite está feito. A única pergunta que importa é: vamos continuar dando desculpas ou vamos levantar e entrar com a vestimenta nupcial da fé para celebrar com o noivo que nos aguarda para essa festa? Pois bem, que a nossa resposta seja um sim, mas um sim sem reservas, né? Um sim sem limites, para que também nós possamos um dia proclamar aquela bela verdade: feliz aquele que come o pão do reino de Deus. Pensemos nisso, peçamos a Deus a graça para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.